Oi, pessoal, nós vamos começar agora com a aula de conjuntos. A primeira coisa que a gente vai fazer é definir eles. O conjunto é uma noção primitiva, ou seja, é algo que é... Tá que pariu. E aí, pessoal, nós vamos começar agora com a aula de conjuntos. E a primeira coisa que a gente vai fazer é definir conjuntos. Conjunto é um conceito primitivo, sendo ele estabelecido como uma coleção finita ou infinita de elementos, e ele é representado por uma letra maiúscula, como tem aqui nesse nosso segundo tópico, que é representação. Bom, nós temos basicamente três tipos de maneira de representar os conjuntos, sendo o primeiro deles por extensão, que é aqui você designa a letra maiúscula, coloca igual, coloca chaves, e aí você escreve, separado por vírgula, todos os elementos do conjunto. Esses três pontos aqui é para dizer que ele continua e então ele é infinito. Nesse nosso conjunto B aqui, nós temos um conjunto finito, também entre chaves, e cada elemento separado por uma vírgula. Ou seja, faz parte do nosso conjunto B 1, 3, 5 e 7. Detalhe, pessoal, os conjuntos são sempre escritos em ordem crescente, então do menor número para o maior, ok? A segunda parte de representação de conjuntos é por compreensão, ou seja, você agrupa eles por uma propriedade que caracteriza esse conjunto. Como que é escrito isso? Como aqui embaixo. Então, o que a gente faz? A gente tem um conjunto P, e aí a gente põe as chaves também. E o que significa isso tudo aqui? Isso aqui significa X, tal que, essa barra aqui meio de lado, significa tal que, X é maior que 10. Certo? Ó, e aí eu escrevi ele sem esse é maior que e usando linguagem matemática aqui, ó. X tal que X maior que 10. Aí o nosso conjunto C, vamos ler aqui. Bom, o que é o C? C é todo elemento X tal que X pertence, esse símbolo aqui significa pertence, se é, aos naturais. E X menor ou igual, quando tem esse segundo tracinho aqui, é igual a 6. E aí aqui um conjunto D, que talvez fique um pouco mais fácil de entender, que ele é mais intuitivo, mais primitivo. D é todo X, tal que X pertence ao sudeste do Brasil, por exemplo, certo? E aí a gente vai falar agora da terceira representação, que é o diagrama de Venn. Aí aqui eu desenhei pra gente um conjunto e um outro conjunto dentro. Ou seja, os elementos deles são representados por pontos, tá vendo? Ó? Ponto Espírito Santo, ponto Rio de Janeiro, internos às figuras que são desenhadas. Então aqui, ó, a gente tem o conjunto D, que são os elementos do Sudeste, São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo. E aí a gente tem o elemento E, que são todos os estados do Brasil. Eu não escrevi aqui, mas são todos os estados do Brasil. Aí você tem um conjunto C, com o elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí nós temos aqui um conjunto Z, com alguns elementos aleatórios, e o Y, sendo que tem uma intersecção neles. O que é essa intersecção? Intersecção quer dizer que tem elementos que pertencem a Y, que também pertencem a Z. Certo? Bom, então agora nós temos os exemplos em que a gente vai escrever por extensão. Beleza, x tal que x é maior que 10 e menor ou igual a 14. Bom, a gente vai escrever por extensão, então esse conjunto A é igual a 10. Não, né? Porque é maior que, então não é maior ou igual. Então é 11, 12, 13, menor ou igual a 14, 14. Opa, minha chave saiu meio zoada aqui. Tudo bem? E agora esse outro conjunto aqui, x tal que x é igual a 2. Então qual que é o nosso A? 2. X tal que x é menor que 7. Bom, quem são os números menores que 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu deveria ter escrito aqui tal que x é menor igual a 7 e pertencente aos naturais, porque senão tem infinitos números.
Bom, agora a gente está aqui no escreva por compreensão. X tal que x é maior ou igual a 23. Bom, então como é que é isso aqui? X tal que x é maior ou igual a 23. X tal que x é maior ou igual a 4 e menor que 20. Ok. Então, isso aqui vai ser x tal que x é maior ou igual a 4 e x menor que 20. Beleza. X tal que x é maior que 322. Então, nós temos x tal que x é maior que 322. Opa, minha chavinha ficou estranha. Tudo bem. Agora vamos falar da relação entre conjunto e elemento. A gente vai falar de algumas relações. A primeira delas é pertinência, ou seja, um elemento pertence, com esse ezinho aqui estilizado, ou não pertence, que é o mesmo e, só que cortado, a um conjunto. Vamos usar aqui o exemplo do Sudeste, né, do conjunto dos estados aqui. A gente tem Espírito Santo, Minas Gerais, Rio e São Paulo. Bom, São Paulo pertence ou não ao nosso conjunto de estados do Sudeste? Bom, São Paulo pertence, então São Paulo ézinho ao conjunto nosso aqui. Então, São Paulo pertence ao Sudeste, aos estados, né, do Sudeste. E Roraima? Roraima pertence ao nosso conjunto? Roraima não pertence ao Sudeste. Tudo bem? Ficou claro esses dois símbolos aqui? Tem que destacar bem eles e lembrar bastante. Tudo bem. Então, vamos falar de conjuntos importantes agora. Bom, primeira coisa é falar do conjunto vazio. O que é o conjunto vazio? É aquele que não possui elementos, ou seja, é um conjunto que nada tem. A gente representa ele por chaves, sem nenhum elemento dentro, ou por essa bolinha cortada aqui. O que é um conjunto unitário? Conjunto unitário é aquele que só possui um elemento. Por exemplo, o nosso conjunto A tem só o elemento 18, então ele é unitário. Um conjunto unitário que talvez fique fácil de enxergar é o conjunto do Distrito Federal, né? Capital do Brasil. Qual que é o conjunto? Só o Distrito Federal, então só tem um elemento. Conjunto universo é um conjunto que possui todos os elementos de um dado contexto, como por exemplo o conjunto dos números reais. A gente vai falar deles mais para frente, não se preocupem. Mas ele contém todos os números nesse determinado contexto de que eles são reais. Tudo bem? Agora a gente vai falar de igualdade de conjuntos. Conjuntos que possuem os mesmos elementos. Ou seja, a gente tem um conjunto A que é 2. Opa, eu tinha que ter escrito esse menos 2 aqui na frente, porque é crescente, né, gente? Desculpa. Perdão pelo vacilo. Vamos consertar isso aqui. Agora. Menos 2, 1 e 2. E o B é menos 2, 1 e 2. A e B são iguais. E agora a gente vai falar das relações entre conjunto e conjunto. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar é de subconjunto. Dados dois conjuntos A e B, o B é o subconjunto de A, se todos os elementos do conjunto B também são elementos de A. Então, se a gente olhar aqui na nossa representação, você vai ver que B está contido dentro de A. Então, quem que é o A? O A é 1, 2, 3, 4, 5. E quem é o B? 4 e 5. E aí, como é que a gente escreve isso? A gente escreve com esse Czinho aqui, ó. B está contido em A. E o Czinho no outro lado é o contém. Então, A contém B. Aqui tem uma tabelinha dos símbolos. Então, contido, não contido é o risquinho de negação, contém e não contém. Tudo bem, galera? E agora a gente vai falar de operações com conjuntos. Nós vamos falar da união primeiro, que é representada por esse U para cima aqui. Então, A união com B é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A ou a B.
Ou seja, A união com B é igual a X, tal que X pertence a A ou X pertence a B, certo? Bem, pessoal, vamos fazer o nosso primeiro exemplo aqui. E vamos primeiro, nessa primeira vez, escrever quais são os conjuntos, depois a gente vai começar a fazer mais automático. Bom, quem é o conjunto A? O conjunto A é o conjunto 1 e 2. E quem é o conjunto B? O conjunto B é o conjunto 6 e 8. Então, quem é a união? A, U de união com B. Bom, lembrando que ele tem que ser em ordem crescente, o nosso A união com B é 1, 2, 6 e 8. Tudo bem? Agora, vamos notar aqui que o A e o B, eles têm uma relação. O B é subconjunto de A. Então, quem são os conjuntos aqui? A é 0, 1, 2 e 3. Quem é o B? O B é 2 e 3. Então, quem é a união com B? Bom, a gente vai escrever os elementos repetidos. Repetidos? Não, é só uma vez, porque é o mesmo elemento, então não importa. Então, ficaria isso aqui 0, 1, 2 e 3. Beleza. E agora, quem que é a união desse último aqui? Bom, vamos olhar. Quem que é o A? A é menos 1. Opa, tem que ser em ordem crescente, perdão. A é menos 2, menos 1. E o 0. E o B, ele é o 0. Percebe aqui, ó, o conjunto B, ele vem aqui, ó. E o A aqui. Então, o 0 pertence aos dois. Tem uma intersecção aqui. O B é 0, 1 e 2. Então, quem que é o A união com B? Bom, começando em ordem crescente, então, o nosso A união com B é menos 2, menos 1, 0. Lembra de só escrever uma vez o elemento. 1 e 2. Bom, vamos olhar esse último exemplo aqui. Quem são os conjuntos? Bom, o A é todo o cara que está no círculo do A. Então, em ordem crescente, o A é menos 2 e 0. E o B? Bom, olha todo o círculo do B aqui. Ele é em ordem crescente 0, 2, 3 e o 5. Beleza, e o C? Bom, o C é 4, 5 e 6. Então, ele é 4, 5 e 6. Opa, zoou aqui minha chavinha. Então, quem que é a A união com B, união com C? A união com B, união com C, vai ser menos 2, 0, 2, 3, aí ó, lembra da ordem crescente, 4, 5, só uma vez, e o 6. Beleza, agora a gente vai falar de intersecção de conjuntos, que é o U para baixo. Então, o que é? É o conjunto formado pelos elementos que são comuns aos conjuntos A e B. Então, o A intersecção com B é X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Vamos olhar os exemplos aqui. Ó, A intersecção com B. Beleza. Quem que é o elemento? Vamos tentar fazer visualmente dessa vez. Quem que é o elemento que pertence tanto a A quanto a B? Vamos desenhar quem que é A aqui. Ó, o A é esse cara aqui.
certo? Esse cara. Opa. Zoou aqui minha caneta. O A é esse cara aqui. Enquanto o B é esse cara aqui. Ou seja, quem que é o elemento que pertence tanto a A quanto a B? É esse cara aqui. Certo? Então, nossa intersecção, visualmente falando, né? Vendo isso aqui, de A com B é um conjunto unitário 4. E agora, quem que é a intersecção de A com B? Bom, quem que é o A aqui? Vamos pintar. O A é todo mundo dentro desse círculo grande, né? Que é o A. Quem que é o B? O B é todo mundo dentro do círculo menor. Então, quem que é o A intersecção com B? Bom, o A intersecção com B é... Opa, esse é o símbolo de união. A intersecção com B é 4. Beleza. E agora? Bom, nesse próximo exemplo, vamos tentar determinar aqui as intersecções de A. Opa! De A com B. A com C. B com C. E C com A. Vamos tentar fazer isso visualmente, beleza? Bom, vamos lá. Quem que são aqui os elementos que pertencem a A? Bom, são todos que estão descritos nesse círculo aqui. Beleza? E os elementos que são de B? Bom, são todos que estão descritos nesse círculo aqui. Então, quais são os elementos que são comuns a e B? Bom, são esses aqui. Então, os elementos intersecção A e B são 3 e 9. Pessoal, se não ficar claro para vocês, tenta fazer aquilo de descrever quais são cada conjunto. Eu estou tentando fazer visualmente para a gente enxergar melhor. Bom, beleza. Tá bom. E agora, quem que é a intersecção de A com C? Olha, o conjunto C é esse cara aqui. Então, quem que são os dois elementos? Ah, é aqui, ó, 1 e 9. Então, opa. Intersecção de A com C é 1 e 9. Ok, tudo bem. E de B com C? Mesma coisa. Só que aqui a gente já tem desenhado. Então, a gente vê aqui que é 4 e 9. E de C com A? É a mesma coisa que A com C. Só coloquei aqui para mostrar para vocês que tanto faz no caso da intersecção. Tudo bem? Ah, tá bom, lindo. Mas e agora? E de A com B com C? Bom, a intersecção de A com B com C vai ser esse 9 aqui, que é o único que é comum a todos os conjuntos. Beleza. E aí, mais um caso aqui. Quem que é a intersecção de A com B? Ninguém. Eles não têm nenhum elemento comum. Então, aqui é um conjunto vazio, né? Então, não existe a intersecção de A com B. Então, A intersecção com B é um conjunto. Aqui disse que eles são
juntos. Ou seja, nenhum elemento de A pertence a B também. Vamos falar da diferença. A diferença é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não a B. Ou seja, A menos B é igual a X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Qual que é, aqui, nesse nosso exemplo aqui de baixo, a diferença entre A e B? Bom, vamos fazer esse primeiro, antes de fazer visualmente, fazer ele escrevendo, né? Então, quem que pertence a A? 1, 2, 3 e 4. E quem que pertence a B? 3, 4. Então, quem que é a diferença? Quem que pertence a A e não pertence a B? Então, a diferença entre A e B é 1 e 2, certo? Visualmente, você poderia pensar que você pode olhar aqui e ver que esses dois elementos não pertencem a B. Tudo bem. Agora, vamos pensar nesse outro aqui. Qual que é a diferença de A e B? A diferença de A e B vai ser só o A, porque eles não têm nenhum elemento em comum. Então, a diferença de A e B é só os elementos de A. Tranquilo? Bom, vamos falar então de conjunto complementar. Bom, é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Complementar de B em relação a A é o que falta para B ficar igual a A. Ou seja, olhando aqui, qual é o complementar de B em relação a A? Quem que pertence a B no nosso caso aqui? No nosso caso aqui, quem pertence a B é o 5. Então, quem que falta para ele ficar igual a A? Complementar de B em relação a A é 1, 3 e 4. Ok, pessoal?